Ação e Reação, de André Luiz, capítulo 14, Resgate Interrompido. Acompanhando o assistente, passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital. Ildeu, o chefe da casa, homem que mal atingiu a madureza física, pouco além dos 35 anos de idade, encontrou em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, a moça leviana e inconsequente tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Porém, Marcela, educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos e, recebendo cartas insultuosas da rival que disputava o seu companheiro, sabia chorar em silêncio, atirando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo. A cada noite, doía vê-la em prece ao lado das criancinhas. Roberto, primogênito, com 9 anos de idade, acariciava a cabeça dela, adivinhando seus soluços presos na garganta. E as 2 pequeninas, na inconsciência infantil, repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora, oferecendo-as a Jesus em favor do papai. Em atormentada vigília, até noite alta, o seu espírito se agoniava, observando Ildeu, leviano, alcançando o lar, trançando as pernas, exalando licores alcoólicos e exibindo os sinais de aventuras inconfessáveis. Vida infame, você sempre me recriminando, me aborrecendo, me perseguindo com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos a assinar um contrato que escraviza minha existência inteira. E gritando intemperante, quer dizer, impaciente e desequilibrado, nos mostrava a tela das suas recordações, em que Mara, a jovem sedutora, surgia à sua mente como sendo a mulher ideal. Comparava-a com a apagada figura da esposa, que as dificuldades amarguravam, e, governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, desejando fugir do lar. Marcela, em pranto, suplicava tolerância e serenidade, acentuando que não desprezava o serviço. Gastava o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada em favor de lavanderia modesta, mas os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais. E o marido berrava cheio de cólera: hipócrita! E eu? Que você pretende de mim? Por acaso posso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Devo a todos, por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável que você regresse à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos. A pobre criatura emudecia em lágrimas, mas, sendo a voz dele estentórica, aos brados, aos gritos, quase sempre o pequeno Roberto acordava e corria em socorro da mãezinha, enlaçando-a sonolento. Ildeu avançava sobre o pequeno interventor aos socos e com incontrolável revolta. Saia daqui,
e como se o menino não fosse o seu filho, mas adversário confesso, acrescentava cerrando os punhos: tenho vontade de matá-lo, matá-lo. Todas as noites essa mesma pantomima, ou seja, esse mesmo teatro, bandido, palhaço, e o menino agarrado ao colo materno sofria pancadas até se recolher de novo ao leito, em pranto convulsivo. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o pai se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, dizendo bondoso: minhas filhas, minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz dessa casa. E não raro, ele próprio as levava ao berço. Então, até aqui, percebemos que existe uma afinidade dele com as meninas e uma antipatia ao garoto. Ou seja, percebemos que há um problema a ser resolvido entre ele e o filho e que, de alguma forma, ele e as meninas, a situação é bem diferente. Silas e nós entrávamos em ação, a benefício de Marcela e dos filhinhos. Do atormentado lar, ameaçado de completa destruição, íamos a outros setores de serviço, sem que o assistente encontrasse oportunidade de nos esclarecer mais amplamente. Mas, quase que diariamente, à noite, ali aplicávamos alguns minutos em tarefa que nos falavam ao fundo do coração. Mas, apesar de nosso esforço, o chefe da família se mostrava cada dia mais indiferente e distante. Aborrecido e irritado, não dava à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, passou a odiá-la, pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar novos caminhos. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? E pensava de si para consigo: sinceramente, não amava a Roberto, o filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando em seu rosto o censurável procedimento, mas adorava Sônia e Márcia com desvelada ternura. Como a ausentar-se delas no desquite provável? De certo, a companheira teria assegurados perante a lei os direitos de mãe. Senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça. Refletia. Ainda assim, não renunciava ao carinho de Mária, cuja dominação empolgava o seu sentimento doentio. Fosse onde fosse, registrava sua influência sutil a enfraquecer o seu caráter e a dobrar sua cerviz de homem que, até encontrá-la, foi honrado e feliz. Por vezes, tentava subtrair de seu domínio, mas em vão. Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir, quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade ao prazer. Foi assim que nasceu em seu cérebro, doentio, uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime, para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico. Procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o dominava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse, despreocupada, desfecharia uma bala em seu coração, despistando a própria polícia. Acompanhamos a evolução do seu desvairado plano, porque é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos,
vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes, em torno dos próprios passos. Na aparente calmaria que sustentava, Ildeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Porém, para defender Marcela, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou o serviço de vigilância na casa. Então, sempre que merecemos, nós recebemos ajuda. 2 companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternadamente ali passaram a velar dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Certa feita, nos encontrávamos em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. De alma aturdida, ou seja, perturbada pela influência de homicidas desencarnados que haviam percebido seus pensamentos expressos, Ildeu tentaria aniquilar a companheira naquela mesma noite. Então, ele arquitetava os planos e os espíritos perturbados inferiores imediatamente já estavam sabendo de tudo e, logicamente, estavam incentivando Ildeu em seu projeto. Os afins estavam lá querendo saciar a sua necessidade de ver o mal acontecer. Isso nos faz pensar que sempre que emitimos um pensamento, automaticamente atraímos afins desse pensamento. Se somos desonestos, atraímos desonestos. Se somos viciados, atraímos viciados e assim por diante. E as ideias de realização do que queremos fazer vai tomando vulto. Vamos tendo mais e mais ideias, associando nossas ideias às ideias por ele sugeridas. Se tivermos bons pensamentos, também atrairemos espíritos bons que nos ajudarão, mas estamos num planeta de provas e expiações. Então, tem muitos espíritos associados ao mal. Logo, é muito fácil encontrar espíritos que vão ajudar a fazer o mal. Silas não vacilou. Imediatamente demandamos a casa singela em que a equipe doméstica atormentada se reunia. Dispondo da extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando a ajuda de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam. Apesar da providência, o plano infernal na cabeça de nosso pobre amigo evidenciava-se integralmente maduro. A madrugada ia alta, com o coração acelerado, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que se examinava o pente de uma pistola, como se adivinhasse a nossa presença, o chefe da família se revelava disposto à consumação do ato execrável. A cena do assassinato surgia revestindo todo o seu cérebro, calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Ou, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como as suas ideias se exteriorizam, certamente saberiam se guardar contra o império do crime. O pai
e refletido, pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de modo a evitar o testemunho deles. Quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia, em corpo espiritual, à rápida contemplação dos pensamentos paternos. A criança, em comunhão com o quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou imediatamente ao corpo carnal, bradando desvairada, como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Papai, paizinho, não mate, não mate! E o deu a seu tempo. Já se encontrava à porta, sustentando a arma na mão e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando agitação. Marcela, num instante, se pôs em pé, surpreendendo o marido ao pé da filha e, junto deles, o revólver indicando maus presságios. A mulher bondosa e incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendia se suicidar, implorou em pranto. Oh, Ildeu, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero o remorso de haver cooperado para semelhante desatino, que te lançaria entre os réprobos da lei de Deus. Procede como quiseres, mas não te despenhes no suicídio. Se é da tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos. Trabalharei conquistando o pão de nossa casa com o suor do meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. A generosa atitude daquela mulher nos sensibilizava até as lágrimas. O próprio Ildeu, apesar do sentimento endurecido, se sentia tocado de piedade, agradecendo, no íntimo, a versão que a esposa digna e abnegada oferecia aos acontecimentos cuja direção não conseguiu prever. E encontrando a escapatória que de há muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o persuadiam à vigilância, exclamou como vítima: realmente não posso mais. Agora, para mim, só restam dois caminhos: suicídio ou desquite. Marcela, com o auxílio do assistente, descarregou o revólver, reconduzindo as crianças ao sono, e se deitou atribulada, ou seja, atormentada. Nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra, enquanto orava súplice na torturada quietude do seu martírio silencioso. Ó meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada. Que fazer, sozinha na luta, com 3 crianças necessitadas? Mas antes que a imensa dor se transformasse em desânimo destruidor, Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a com o que a flagelada senhora, em desdobramento, se colocou inquieta diante de nós. Pensando que fôssemos mensageiros do céu, na cristalização dos hábitos em que comumente mergulham as almas encarnadas, ajoelhou-se e rogou amparo. Porém, Silas a ergueu, bondoso, e explicou: Marcela, somos apenas teus irmãos. Reanime-se, você não está sozinha. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Concede, sim, liberdade a teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina, da qual pagaremos caro a deserção.
que Ildeu rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos, se é que julga que essa seja a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar. Porém, haja o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Não lhe queiras mal algum. Antes, roga a Jesus, o abençoe e ampare, onde esteja, porque o remorso e o arrependimento, a saúde e a dor para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, se convertem em fardos difíceis de carregar. Sabemos que você se ligou a Ele em sagrada aliança na empresa redentora do passado próximo. Ainda assim, se Ele esmorece à frente da luta, em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo que você violente o seu livre-arbítrio, impondo-lhe a atitude que a ele compete cultivar. Ildeu agora se ausenta dos contratos que abraçou, a benefício de si mesmo, e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Porém, voltará mais tarde aos débitos que esquece, talvez mais onerado perante a lei. Mas não se lamente e segue adiante. Sejam quais forem as lutas que descerem ao seu coração, resigna-se e não tema. Faz dos filhinhos o apoio firme da caminhada. Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Portanto, renuncie ao homem querido, respeitando os caprichos do seu coração. E aguarda o futuro com esperança. E eu vou parar porque não vai caber tudo no mesmo filminho, ok?